Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Quem for chegando para assistir a nossa live para a gente finalizar bem o dia, hoje nós falaremos sobre vencer ali o nosso medo de falhar, agir com mais coragem perante a vida. E me perdoem pelo pequeno atraso, eu estava finalizando meu dia de atendimentos, então trabalho aqui finalizado, agora o trabalho aqui no Instagram começa, né? Então, muito boa noite para quem está chegando aqui agora. Boa noite, Alice. Boa noite, Yasmin. A Aninha tá aqui com a gente também. Então, sejam todas muito bem-vindas para nossa live de hoje. E hoje nós falaremos sobre o medo de falhar, como que a gente pode superar o nosso medo de falhar. Eu não gosto nem de utilizar a palavra fracassar, eu acho que em poucos momentos vocês me ouvirão falando nesse sentido, porque eu acho que uma palavra muito forte, né? Afinal, todos nós erramos, então é melhor a gente utilizar o termo falhar, errar, né? Traz mais suavidade em relação ao assunto. Bom, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Juliana Capel, eu sou psicóloga especialista em psicologia positiva e os meus conteúdos aqui no Instagram são justamente voltados para mulher fã adulta de doramas, de K-pop, que quer desenvolver mais ali a sua autoestima, se sentir mais autoconfiante e vencer ali, né, superar os medos do dia a dia, as suas inseguranças. Então, estamos aqui justamente para te auxiliar nessa jornada, né? E não teria como ser diferente a gente não falar sobre o medo de falhar hoje, até porque a nossa Masterclass, que nós realizaremos ali no dia 29, no dia 31 e no dia 1º de agosto, será voltada para autoconfiança, para te ensinar a desenvolver mais a sua autoconfiança e superar ali as suas inseguranças. Então, hoje já vai ser uma boa introdução aqui para vocês. E lembrando que nós teremos lives diárias até o nosso evento, então hoje é a nossa live de número 2. Contextualizando vocês, vamos para a questão do medo de falhar. Quem aqui já sentiu aquele medo, aquela insegurança de não saber muito bem o que fazer, já tem um projeto ou tinha alguma atividade, algum comportamento ali que acabou tendo um pouquinho mais de insegurança e essa insegurança acabou impedindo que você realizasse tal ato, tal atividade, enfim. Vocês constantemente se sentem assim? Porque eu já me senti assim várias e várias vezes. Inclusive, espero que vocês estejam se hidratando também, porque aqui em Manaus está muito quente. Mas, enfim, como, né, geralmente o medo ali de falhar, essa insegurança de fazer algo errado, de passar vergonha, assim, bem entre aspas, né? Porque vergonha todos nós sentimos. Então, acaba ali atrapalhando certos comportamentos novos que a gente quer adquirir, certas atividades novas, projetos novos que a gente quer ali desenvolver. Sendo que quanto mais a gente literalmente deixar que esse medo tome uma proporção maior do que ele deve ter em nossa vida, mais ele vai tendo espaço, ele vai criando ali um espaço propício para ele acabar assumindo o controle ali da sua mente e, consequentemente, da sua vida, né? Dentro da psicologia positiva, a gente trabalha muito a ciência do caráter, como eu comentei com vocês na nossa live passada. Eu sou especialista em forças de caráter, então é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar dentro da psicologia positiva. E nós temos a virtude chamada coragem. Nada mais são do que forças, atitudes ali que a gente pode ter para desenvolver e ser uma pessoa mais corajosa, ser uma pessoa ali, né, mais destemida, digamos assim. E dentro da psicologia positiva, dentro do estudo da ciência do caráter, nós entendemos que todos nós temos as forças de caráter, que são as 24 forças, né? E dentre essas forças, algumas nos levam ali a sermos pessoas mais corajosas. Então, se
todos nós temos esses componentes, né, positivos na nossa personalidade, que são as nossas forças de caráter. Se a virtude da coragem é uma virtude que a gente pode desenvolver, por que a gente não conseguiria superar um medo? Por que a gente não conseguiria ali lidar com uma insegurança e agir apesar dela? Geralmente, quando a gente vai desenvolvendo, né, quando a gente está ali crescendo, os nossos pais ou as pessoas que acabaram cuidando ali da gente podem ter nos prejudicado nesse sentido de privar novos desafios, nos privar de certos movimentos, de certos comportamentos com medo que a gente se ferisse, se machucasse ou acabasse ali resultando em algo negativo. Mas toda vez que nós éramos freados nesse sentido, não estou falando de alguma questão que te coloque em risco de verdade, né? Mas evitar falar ao telefone, evitar fazer uma compra ou ter ali uma certa autonomia, pelo medo ali que acontecesse alguma coisa. Isso gerou dentro da gente um sentimento de literalmente insegurança, de insuficiência, como se você não conseguisse lidar com as coisas sozinho. E isso acaba prejudicando aqui a nossa vida adulta e é um dos componentes que acabam levando ali para sermos pessoas mais inseguras, mais dependentes de certa forma. Logo, claro que tem outros pontos, mas trouxe apenas esse aqui para a gente contextualizar, justamente porque o medo de falhar, ele está muito relacionado com a nossa dificuldade de perceber as nossas capacidades, de entender que a gente consegue fazer as coisas, entender que nós temos autonomia para desenvolver coisas novas, para enfrentar desafios. Então, nunca é tarde para você se conhecer mais, como eu comentei na nossa live de ontem, para que você literalmente conheça mais as suas capacidades, se aproprie mais daquilo que você é bom fazendo, até porque quando você conhece as suas capacidades, você também conhece os seus defeitos, você conhece ali os seus componentes que você vai precisar desenvolver. Então, quando você começa a compreender isso, você começa a distinguir. Não, tem coisas que eu realmente sou boa e tem coisas que nem tanto, que eu vou precisar desenvolver. São pontos. Eu não colocaria pontos fracos, porque eu não gosto também dessa palavra. São pontos de melhoria, aonde você pode reforçar ali, você pode desenvolver métodos, criar ali objetivos para lidar com esses pontos mais negativos, digamos assim, ou você pode melhorar tanto os seus pontos positivos ao ponto de sobressair os pontos negativos, que é justamente isso que a gente trabalha nas forças de caráter, trabalhando as forças que a gente tem mais facilidade em utilizar para, de certa forma, impulsionar as que a gente tem um pouco mais de dificuldade de acessar. E com as nossas inseguranças não seria diferente. Uma coisa que eu tenho um certo rancinho na internet é justamente quando a gente fala de coragem, de desafios, de erros e tudo mais, as pessoas acabam pregando no sentido de se você se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você nunca mais vai passar por nenhum tipo de desafio que você não consiga vencer. Mas tem uma série de sofrimento ali por trás. Tem uma série de questões que você vai precisar desenvolver até atingir aquele objetivo. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, todos nós sofremos. Então, essa visão mais literalmente disfuncional da coisa me incomoda um pouco. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que justamente se tornar uma pessoa mais autoconfiante é você entender como você funciona, perceber as suas características positivas e aquilo que você precisa melhorar, e isso vai te trazer mais segurança na hora de você lidar com os seus desafios. E não o contrário, os desafios eles sempre existirão. A forma que você lida com eles é que vai mudar de acordo com o teu desenvolvimento. Quanto mais você se conhecer e buscar o seu desenvolvimento principalmente, né? Porque se conhecer também só por se conhecer, a gente pode se conhecer, o que a gente faz com essas informações que é a questão. Então, quero enfatizar que a insegurança, ela vai existir sempre, ela vai estar ali com você. Até porque quando a gente perde ali essa noção do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa aprimorar,
aí a gente acaba indo para um lugar também que pode ser mais disfuncional pra gente, né? Então, quando a gente se torna uma pessoa mais autoconfiante, nós lidamos melhor com os desafios da vida. Eles sempre existirão e a gente sempre vai ter algo ali para melhorar. E também tem um ponto a ressaltar em relação a isso, porque quando eu falo que a gente vai precisar de, né, sempre melhorar, não quer dizer que nunca estará bom. Porque nós estamos em constante construção. Se a gente for esperar estar sempre melhor ou atingir ali um certo nível de eficiência, de perfeição, sendo que ela não existe, a gente nunca vai conseguir superar o medo dos desafios. Porque é uma forma que a nossa mente encontrou de postergar, evitar entrar em contato com aquilo. De postergar no sentido de deixar para depois, aí você não vai entrar em contato mesmo e você vai continuar ali, né, dentro da sua zona ali de controle, sendo que nada acontece, né, nessa zona, acontece fora dela. Então, é muito importante a gente não cair também naquele sentimento de escassez, porque nenhum sentimento de escassez é bom. Nós temos o suficiente para começar agora e a gente vai aprimorando depois. Até porque a sua versão de hoje é totalmente diferente da sua versão de 5, 10 anos daqui pra frente, né? Então é nesse sentido de você não esperar um momento ideal para fazer algo, porque esse momento ele não existe, a gente vai construindo esse caminho. E eu gosto muito, agora eu não vou conseguir trazer a referência para vocês nesse sentido, de que toda vez que a gente vai construir algo, que a gente vai elaborar um projeto, que a gente vai literalmente colocar algo em prática, é um ato de fé. Justamente porque a gente tem o início. O que virá depois, a gente literalmente não sabe, né? Então, você precisa dar o passo para criar a próxima etapa ali do seu caminho, do seu trajeto. Então, todo início ou de projeto, de mudança, de transformação é um ato de fé, justamente porque você não sabe o que virá a seguir, mas você confia o suficiente em você para que você lide com as adversidades, porque você sabe que você tem as capacidades ali para lidar com as adversidades da vida. E isso faz com que você se torne uma pessoa mais resiliente, né? E eu quero trazer um exemplo aqui para vocês, mas enquanto isso, deixa eu ver aqui um comentário aqui da live. Vocês podem deixar o comentário de vocês aqui também, tá bom? Que aí eu sinto que eu não estou falando sozinha. Aqui, me sinto assim sempre, que sempre falta alguma coisa para realizar os meus projetos. E sempre vai faltar. Tem sempre algo que você vai precisar estudar mais, que você vai precisar aprimorar, que você vai precisar ajustar, mas esse ajustar é depois de já ter feito, né? Então, é justamente você dar esse voto de confiança para você mesmo, para aí você ir ajustando depois, porque a gente sempre tem que começar por algum lugar, né? A Lu comentou aqui, eu tenho o péssimo ato de começar e desistir no meio do caminho, justamente porque eu não confio em mim, no meu potencial. Lu, eu já me senti assim também, então sinta-se abraçada nesse momento. Esse comportamento é muito mais comum do que a gente imagina e tá muito relacionado ali com o sentimento de valor que você tem em relação a você mesmo ali, a sua autoestima, né? Como popularmente foi caracterizada ali as crenças que nós temos em relação a nós mesmos, a avaliação que nós fazemos em relação a nós mesmos. Então, esse ato de começar e desistir é como se você literalmente não confiasse nas capacidades que você tem, sendo que a gente vai adquirindo no meio do caminho, né? Eu tive um momento bem interessante no trabalho, onde eu estava comentando sobre a comunidade, né, que eu tenho a comunidade da SA, né, para quem tá chegando agora, é o meu produto digital que eu tenho o maior carinho do mundo por ele, que inclusive a comunidade fará 1 ano agora em sábado, a gente vai ter um evento super especial com as meninas, né, com as integrantes, e a gente estava comentando sobre o meu processo de lançar a comunidade, porque, gente, foi um desafio muito grande para mim. Eu demorei mais de 1 ano para desenvolvê-la e para criar a coragem de colocá-la ao mundo. E eu ficava pensando qual é o pior cenário possível para caso eu colocasse a comunidade ali no mundo, né?
E sempre me via à mente o não vender. Ninguém quiser entrar. E era uma possibilidade, até porque eu estava começando ali algo novo. Só que eu pensei em vários outros projetos que eu já fiz que não deram certo. Né? Grupos de desafio, que um deu certo, o outro depois não deu. Grupo terapêutico também, que um deu certo, depois o outro não deu. E eu já tinha passado por essa fase de falhar em alguns projetos. Mas eu continuei aqui. Continuei fazendo meu trabalho, continuei desenvolvendo outros projetos e não teve o impacto negativo que eu pensei que teria para mim. Aí eu comecei a refletir sobre se eu já passei por isso antes e eu consegui lidar, por mais que tenha sido numa escala menor, até porque meu trabalho, né, tinha literalmente um alcance menor nesse sentido. Por que agora seria diferente? Eu estaria mais exposta, com certeza, mas eu já amadureci tanto nesses últimos anos, então, teoricamente, a minha reação seria até melhor, né? De não desistir na primeira e ir tentando ali até dar certo. E nos últimos anos, eu também tenho desenvolvido um pensamento de não deu certo ainda. Eu não coloco a frase, dessa vez, né, eu acho que realmente não vai dar certo, eu falhei, eu fracassei, eu não utilizo esses termos. Eu falo, não deu certo ainda. Porque a única opção que eu tenho é dar certo. Porque eu não vou desistir, eu vou continuar dia após dia fazendo o meu trabalho, dia após dia aparecendo aqui com vocês, né? Continuo os atendimentos, as empresas agora, né? Porque eu tenho 2 empresas e eu adoro falar isso, continuam rodando, então um dia de cada vez. Eu literalmente não tenho outra opção senão dar certo. Porque um dia pode não dar, mas no outro tem a possibilidade de dar. Então, a gente vai seguindo, literalmente dia após dia. E outro ponto também que eu desenvolvi ali com o passar do tempo, que eu quero trazer aqui para vocês, que já vão anotando as diquinhas aí, para vocês lidarem com as inseguranças de vocês. Como eu tô aqui no digital já há algum tempo, eu ficava pensando que, poxa, eu lancei a comunidade tarde demais, né? Eu já deveria ter feito aquele sempre o e se, né? Ou então eu deveria ter feito, eu deveria ter tentado, deveria ter sido antes, enfim, né? Todas essas inseguranças que aparecem ali na nossa mente. Eu ficava pensando, poxa, eu deveria ter feito isso antes, eu deveria ter, assim que eu elaborei o projeto, ter lançado ao mundo. Até porque tem várias outras pessoas agora com comunidades, né? Que tem ali os seus projetos já há bastante tempo e eu tô começando agora. E a gente tende a comparar o sucesso do outro, né, o palco do outro com o nosso bastidor. E eu fui parar para analisar, né, a trajetória ali das outras pessoas que eu me inspiro muito nos projetos delas, e elas literalmente começaram de uma forma muito mais improvisada, no sentido de com menos ferramentas do que eu comecei agora. Aí eu fiquei pensando, será que o meu trabalho realmente tá, como que eu posso dizer, amador nesse sentido de eu ficar insegura em lançá-lo? Porque as pessoas com muito menos começaram. E por que eu estou esperando, né, ter uma equipe, uma produção, né, toda uma questão cinematográfica para gravar as aulas, sendo que uma das minhas maiores inspirações começou a comunidade dele ali gravando com a webcam do notebook. Só ele, o notebook e só. E eu fiquei pensando, poxa vida, né? A gente tem uma tendência a se diminuir de uma forma tão frenética, colocando ali empecilhos pra gente desenvolver algo, sendo que pessoas com muito menos conseguiram ali, né, destravar e hoje estão colhendo os frutos dos projetos delas. Aí eu olhei pra comunidade com outro olhar. Eu fiquei, que bom que eu comecei agora, que eu estou mais estruturada, que eu tenho um cenário, né, que eu tenho um microfone lindão, que inclusive eu
o amo, que ele é todo rosa. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Olha meu microfone rosa, lindíssimo. Então hoje eu tenho uma estrutura que eu sempre sonhei em ter e mesmo assim eu me sentia incapaz de colocar ali, né, a comunidade em ação, ou até mesmo que eu comprei ele esse ano. Então, estruturar outras coisas para a comunidade, outras coisas ali para eu poder realizar. Então, duas coisas que eu quero deixar aqui com vocês. Nunca teremos momento ideal para realizar algo, e a comparação, ela mina muito a nossa autoestima, porque a gente não sabe de fato como o começou, como foi o desenvolvimento, enfim. A única coisa que a gente pode, a única pessoa que a gente pode se comparar é com quem nós éramos no passado. E isso a gente tem total consciência sobre. Então, um exercício para ajudá-las a destravar nesse sentido, que vocês consigam ali superar um pouco o medo de falhar, é literalmente destrinchar uma atividade. O mais simples possível, até chegar ao ponto de ficar uma atividade extremamente besta para você. Que você vai olhar assim, poxa vida, se eu não conseguir fazer isso aqui, aí vai mexer com as minhas emoções. Porque a gente tem uma mania de visualizar o pronto, o projeto feito. A gente não visualiza todo o nosso trajeto até ali. Eu tive que começar com o nome da comunidade, né? Eu tive que estruturar ali o nome da comunidade para ela poder surgir. Já foi um micro passo que, né, eu queria estipular o que eu queria fazer, como eu queria fazer, o nome dela. A gente precisa começar por algum lugar. Então, literalmente, coloque passo a passo do que você deseja fazer, mas passos tão pequenos, tão literalmente bestinhas, que você consegue fazer em minutos. E toda vez que você for realizando essas atividades, essas microatividades, você vai se sentindo mais autoconfiante. De, poxa vida, eu consegui fazer isso ontem, então eu consegui fazer isso hoje, eu vou conseguir fazer isso amanhã. Porque se você colocar uma atividade muito maior, um desafio muito maior do que você se sente preparado a fazer, você tem a tendência a recuar. Que inclusive, né, isso daí sobre a teoria do flow, que fala justamente sobre isso, de pra gente engajar em algo, nós precisamos de um estímulo, né, proporcional à nossa habilidade. Então, se a minha habilidade for muito maior do que a atividade proposta, eu vou ficar assim, ué, isso aqui eu consigo fazer, então vamos pro próximo. E assim a gente vai ali engajando. Mas se o meu desafio for muito maior do que a habilidade que eu supostamente acho que eu tenho naquele momento, você vai olhar, não vou querer fazer não. Ou então, não vou nem, isso aqui eu não consigo, quem dirá os próximos passos, não vou nem começar. Então, literalmente, coloque tão pequenininho ali as etapas que você vai se fortalecendo ali ao longo desse processo. E deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Jessie, eu também começo e paro no meio do caminho. Muitas vezes não é por falta de vontade, mas perco a visão do propósito final. Essa divisão de atividades pode te dar essa proporção de eu vou começar agora, mas tem cada etapa ali que eu preciso realizar até chegar no meu objetivo final. Porque às vezes a gente só olha, ou então, no seu caso, pelo que eu entendi, só olha o começo e esquece ali o que tem por trás daquele começo, qual é o objetivo final. Então, você entendendo ali cada etapa do processo pode te ajudar nesse sentido. E a Maria Eduarda, florzinha da comunidade, que linda. Ao mesmo tempo que eu me sinto uma pessoa com potencial, eu sinto que não consigo fazer nada com ele. E como você entrou, né, na nossa última turma, tem aulas na comunidade falando justamente sobre isso. Então, eu quero que, inclusive, em momentos, né, posteriores, você venha trazer a sua transformação aqui com a gente também. Aí, Aline, boa noite. Boa noite, Aline. Fico muito feliz que você esteja aqui. Ativa muito em mim a crença de desvalor, que eu não sou boa o suficiente. E isso a gente consegue trabalhar com certeza. A semana passada eu estava super animada com uma ideia e do nada comecei aos poucos a sentir que não daria conta. Em questão de dias desanimei completamente e desisti. É muito frustrante. Justamente porque você não teve ali
um olhar do processo. A ideia é maravilhosa, né? Mas a execução dela que a gente tem que literalmente estruturar direitinho para que você não perca o entusiasmo. A Lu deixou o meu coração quentinho. Fico feliz, né? Não lembro agora qual foi a parte, mas obrigada. Fico feliz que eu possa ter te ajudado nesse sentido. Eu fico super frustrada porque sempre tento a mesma coisa e paro o propósito. Mas literalmente é só destravar, gente. É começar com o pequeno. Eu lembro que o primeiro projeto que eu desenvolvi foi uma palestra ali para recém-formados em 2020, se eu não me engano, e tinha 6 pessoas na sala e eu já tava assim super feliz porque foi um desafio muito grande para mim. Imagina se eu tivesse não acreditado na minha capacidade de falar para 6 pessoas, quem dirá estar aqui com vocês com 30 pessoas me assistindo ao vivo, com mais de 150 na comunidade, né? Mais de 40 mil pessoas aqui no Instagram. Então, se eu não tivesse confiado em mim no pequeno, eu não teria suportado, né, toda essa proporção que tomou. Então a gente também tem que começar pequeno para aí a gente ir adquirindo ali mais autoconfiança e se desenvolvendo no processo, né? Ah, vocês gostaram do microfone, né? Meu microfone é lindão. Aí a Lu, fora que a gente cria um tanto de obstáculos e a maioria deles ainda nem existe. Isso é muito importante. Lu, acho que foi na live de ontem, eu falei da diferença sobre a ansiedade e o medo. Que a ansiedade, ela geralmente é em coisas que nem aconteceram ainda e nem vão acontecer. O medo, ele já é de algo mais eminente. Então, o medo de falhar está mais relacionado à nossa ansiedade do que ao medo necessariamente, né? Porque a gente cria 1001 ideias na nossa cabeça que podem ter até a possibilidade de não acontecer e a gente tá ali travando algo que pode ser, inclusive, o pontapé para vários outros projetos, né? Eu me inscrevi da última vez, mas estava na época de férias. As aulas ainda estão disponíveis. Meu bem, o evento do mês passado, né, do mês retrasado, ele não está mais disponível. Agora nós teremos um outro evento que vai acontecer no dia 29, no dia 31 e no dia 1º de agosto. E para quem quiser participar das nossas super aulas ali, para você se desenvolver mais, a sua autoconfiança, lidar com a procrastinação que geralmente é associada ali à nossa ansiedade, às nossas inseguranças, se inscreve no link que está aqui na bio, né? Ou então nas nossas últimas postagens você pode comentar autoconfiança, que a minha equipe vai estar entrando em contato, mandando o link da inscrição para vocês, né? Então, inclusive, uma informação muito importante, essas aulas não serão disponibilizadas aqui no Instagram, elas só serão disponibilizadas no grupo, né? Que depois que você faz a sua inscrição, você é direcionado para um grupo no WhatsApp da nossa Masterclass da Autoconfiança e ali serão disponibilizados os links para vocês assistirem às aulas. E também as nossas lives, né? Elas ficarão disponíveis somente até o evento, né, até o dia 28, até meia-noite, né, do dia 29, justamente para ter tempo de vocês assistirem, porque todas as lives, elas são pensadas literalmente como um aquecimento. Porque imagina se eu chegasse lá na nossa super aula falando, de uma crença de desvalor, algo assim que mexe mais com a gente se eu não tivesse preparado vocês anteriormente. Vocês iriam assustar um pouquinho, né? Então, a gente vem pensando em todos os conteúdos com muito amor e carinho para vocês extraírem o melhor do conhecimento que eu tenho para passar para vocês, né? A Fran, você ainda faz palestras para recém-informados? Eu penso muito em fazer, mas eu quero primeiro, né, levar a comunidade para o nível que eu quero levá-la e depois eu quero fazer novas oficinas, eu quero inclusive trazer mais consultorias nesse sentido, então aguardem projetos também nesse viés. Ah, Grazi, essa live vai ficar salva? Acabei de entrar. Vai sim, Grazi. Todas as lives elas ficarão salvas aqui no perfil, mas somente até o dia ali do nosso evento, tá bom? Meus amores, vocês têm mais alguma perguntinha? Algo que vocês gostariam de comentar aqui comigo? Que aí a gente já
vai caminhando pro final da live, que a garganta já tá aqui pedindo um descanso, né? Mas é claro que vocês podem deixar os comentários de vocês depois, se quiserem reassistir, porque eu sei que são muitas informações ao mesmo tempo, né? Então, vocês podem comentar depois. Eu gosto muito dessa interação de vocês, né? Eu gosto de ter esse momento de live, porque eu vejo os comentários, eu literalmente engajo mais aqui com vocês. Então, para mim também é muito importante saber se eu estou conseguindo passar o meu conhecimento da maneira mais acessível e simples possível, porque essa é a psicologia que eu acredito. Eu acredito muito que o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos é literalmente transformador e transformou a minha vida, transformou a vida de diversos pacientes que passaram ali ao longo dos anos comigo e agora com as meninas da comunidade. Então eu quero trazer o máximo, né, da psicologia de forma acessível para vocês e que vocês possam viver uma vida que realmente faça sentido, né? Letícia, você é maravilhosa. Muito obrigada por essas lives. Eu que agradeço, Letícia, por você estar aqui comigo, viu? A Dani, uma florzinha da comunidade. Que bom que você tá aqui, Dani. É uma jornada que vai aos poucos. Quando eu entrei na DSA, eu estava muito perdida com muitas coisas da minha vida. E as meninas da comunidade conseguiram acompanhar como mês após mês eu fui conseguindo. Muitas vezes eu sentia que não estava tão segura, mas eu seguia mesmo assim. É literalmente a coragem de ser imperfeito. Referência para as florzinhas e a força de encarar a vulnerabilidade. Ai, gente, que bonitinho. Muito obrigada pelo seu depoimento, Dani, de verdade. Me traz muita felicidade ver o quanto você está evoluindo e o quanto o meu trabalho tem contribuído para isso e cada vez mais traz mais sentido para minha vida nesse sentido também. Ju participou dessa jornada, eu sou muito grata por tudo e pela comunidade. Eu que agradeço, né? Então, meus amores, a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso momento de hoje, né? As nossas lives acontecerão mais no período da noite. Eu vou pedir para minha equipe deixar um cronograma para vocês, é porque literalmente a gente, né, vai encaixando os horários, atendimento, live, produção de conteúdo. Então eu prezo muito para ser um tempo de qualidade aqui com vocês também, tá bom? Então tenham todas uma ótima noite, um ótimo descanso. Muito obrigada por estarem aqui comigo e a gente se vê na live de amanhã. Um beijo, meus amores!